Paz do Eterno a todos. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Em nome de Cristo Mashiach. Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho. Irmãos, eu tenho que falar dessa parte. Teve um momento, eu não me lembro qual ano foi, o Papa esteve aqui no Brasil, foi naquele encontro de jovens e tal, encontro das nações, um negócio assim. E ele falou sobre o homossexualismo e ele usou a palavra que a gente conhece mais clara, né? Ele falou: quem sou eu para julgar os gays? Irmãos, existe um livro na Bíblia, aliás, um livro na Bíblia não, existe um livro que não foi colocado na Bíblia, que é o livro de Enoque. Eu vou dizer para vocês por que o livro de Enoque não foi para a Bíblia. Porque o livro de Enoque, ele esmagava a atitude dos romanos na época. Porque os romanos praticavam, na época de Constantino, tem um pernilongo aqui que tá bravo, eles praticavam homossexualismo, pedofilia, tudo quanto é desgraça. Beleza. Isso ficou infiltrado na igreja romana por muito tempo. Agora nós tivemos os escândalos, né, de pedofilia, homossexualismo, Vatilix, 1, 2, essa bagunça aí. Mas tudo bem. Não vamos tratar disso agora, né? E o Papa Francisco estava tentando recuperar o número de fiéis da igreja, mas só que ele não estava trabalhando com a verdade. Porque quando ele disse que nós teríamos que aceitarmos as pessoas, claro que sim. Mas a própria igreja romana, ela fez isso por muito tempo. Ela não aceitava o homossexualismo, mas o clero da igreja praticava homossexualismo, mas eles não aceitavam, segundo a reges da Igreja Católica Romana, que se diz cristã. Então, é muita mentira, é muita hipocrisia. Agora, o que eu quero falar com isso? Eu, um Reres pedreiro, analfabeto, tem alguma coisa para falar para as pessoas que são homossexuais? De mim, não tenho nada. De mim, eu não tenho nada. Mas se vocês forem buscar os livros sagrados, o livro de Enoque é um livro sagrado e eles dizem que não. Sabe por quê? Porque Enoque andou com Deus. E Deus imputou a Enoque tão grande sabedoria, tão como Deus, como eu diria, Deus deu uma ênfase, um valor a Enoque tal que ele o tomou para si. Enoque foi arrebatado por Deus, porque eles tiveram um relacionamento tão de acordo com a vontade do Pai que Deus arrebatou Enoque para si. Mas Enoque confrontou o inferno todo e ele falou a verdade. Quando ele relatou o livro que foi denominado o livro de Enoque, ele colocou lá todas as ações do inferno. Porque o diabo, irmãos, ele só veio fazer isso. Mentir, enganar, matar, roubar, tudo isso. Só isso que ele veio fazer. E o que ele fez? Os anjos caídos. Eles, não satisfeitos com o que já tinha feito, desobedecido a Deus, foram lá e tiveram um relacionamento. Com quem? Com as filhas dos homens, com as mulheres normais. Eles, sendo anjos caídos, foram lá e tiveram relacionamento com as mulheres normais, mulheres comuns, como temos hoje aqui. Beleza. O que nasceram dessas mulheres?
seres híbridos, que não são nem seres humanos e nem anjos. São híbridos, porque são humanos e, ao mesmo tempo, celestiais, no sentido de que eram anjos, né? DNA de anjo com cruzamento com o DNA humano que tinha aqui na Terra. O que nasceu? Seres híbridos, que foram os famosos Nefilim, os gigantes, aqueles que tem aí, né, que a gente tem muita história em vários e vários livros, de várias e várias nações, de vários e vários países a gente vê, né? Só que esses caras chegaram a um ponto que eles não tiveram relacionamento só com seres humanos. Eles também tiveram relacionamento com animais. Lembra do Minotauro? Lembra daquele que usa uma flecha, acho que é Sagitário, Unicórnio, esses caras tudo aí, toda aberração que você pode ver. Não tem a tal de sereia, não tem a tal de homem-peixe e tal. Todas essas aberrações é por quê? É porque eles tiveram relações sexuais com os animais. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Lembra da história da Arca de Noé? Então Deus, vendo toda essa imundície, e não só isso, os anjos eles tiveram relacionamentos com as mulheres, com os animais, e após isso, os que nasciam, eles começaram a se relacionar entre si de forma, né, que só vinha vindo a aberração. E o que eles fizeram? Eles começaram a destruir os animais da terra, comer. Eles comiam animais, comiam seres humanos, faziam uma desgraça total na terra. Então o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. Conclusão. E eles, tá, se relacionavam entre si. Então, o que aconteceu? Deus olhou aquilo, viu aquela maldade, aquela imundícia, aquela podridão, e falou para Noé, o negócio é o seguinte, eu vou acabar com isso tudo aí, faz a arca. E a história de Noé vocês conhecem. Acabou. Nós tivemos Davi lá com aquele gigante, de alguma forma chegou um DNAzinho de um desses Néfilis lá em Davi, onde estava lá o gigante Golias, o gigante Golias, chegou. Mas isso aí é uma história que a gente não vai entrar agora. O que acontece, irmãos? Depois nós tivemos a mesma podridão, né? Depois de ter nascido os filhos de Noé, né? Aliás, ter nascido os filhos de Noé, não. Depois de a família de Noé ter gerado, né? De forma que a gente sabe, né? Como foi. Sete e Cã e aquela turma toda que foi se estendendo. Daqui a pouco nós tivemos o quê? Sodoma e Gomorra. Babilônia, estava rolando quente lá. Abraão sai de lá. E tal, então nós viemos andando. Chegamos aqui agora, onde nesse vídeo está aqui. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que a Igreja Católica ela trabalha com a mentira desde que ela foi fundada. Por que o Constantino não colocou lá o livro de Enoque com destaque? Porque a Igreja Católica Romana, tá, no seu tempo de vida até o dia de hoje, praticou toda a imoralidade sexual dentro do seu clero. E isso aí ficou provado. Lebia, tudo. Olha, de tudo. Tinha homossexualismo dentro do clero. Tinha não sei se hoje tem, não posso provar, mas homossexualismo de todas as formas. Mulher com mulher, homem com homem, pedofilia com criança, animais eu não sei, aí é outra história. Mas que o couro comeu até o dia de hoje. Só que o Papa Francisco, ele falou, quem sou eu para julgar os homossexuais? Na época ele usou a palavra gay. Ele não é ninguém, não pode julgar ninguém. E ninguém pode julgar ninguém. Eu não posso julgar ninguém, eles não podem me julgar, ninguém pode julgar ninguém. Mas tem uma coisa que pode ser dita, e as coisas que pode ser dita é a verdade. E a verdade é essa.
A Igreja Católica negou o livro de Enoque porque o livro de Enoque batia de frente com tudo que os romanos tinham prática em praticar, que era toda sodomia miserável e maldita. Homossexualismo, pedofilismo, filho com mãe, pai com filho, é uma desgraça só. Tudo quanto é diabo, desgraça tinha ali naquela época. E Constantino, eu vou fazer o seguinte, eu vou inventar uma história para controlar esse povo. Eu sonhei com uma cruz e tal. E aí vem algumas pessoas e adoram a cruz. E diz que a cruz é santa. A cruz é santa, quem falou que a cruz é santa foi o pessoal de Constantino lá que falou que cruz é santa. Santa Cruz, nunca foi santa. Se a cruz foi inventada para pregar todas as pessoas que eram consideradas malditas, como é que a cruz é santa? Ele pegou a história da cruz, para quê? Meteu a cruz lá nos Cavaleiros Templários, jogou lá e falou, o caso é o seguinte, eu tive um sonho que se a gente botar essa cruz aqui, a gente vai se dar bem em todas as guerras, vamos se dar bem e tal, e acontece assim, assim, assado, e meteu o miguezão e foi embora para frente, bola que segue, vida que segue foi. E aí botaram lá a cruz como fazendo parte de algo santo. Como que uma cruz que pendura um ser humano, crucifica um ser humano, porque nós estamos falando de Jesus que foi crucificado, mas muitos outros foram crucificados. Inclusive, aonde é o Vaticano, vocês sabem o que eram lá? Lá era exatamente o lugar aonde eles fizeram um circo, né? Que aí lá tinha um circo, tinha corrida, jogos, e depois, para ficar melhor, eles começaram a crucificar cristão lá dentro. É lá no Vaticano. Até onde é a capela de São Pedro, né? Lá é a área onde é que era ali crucificado, onde eles botaram um monte de gente, de cristão pendurado na cruz, e tacava fogo e ficava aquele negócio queimando noites e noites. A Igreja Romana Católica, a mesma igreja do Constantino que escreveu a Bíblia Romana Católica. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com o livro de Enoque? Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, eu não tenho papo na língua não, mas eu vou falar uma realidade aqui. Eu fui no YouTube, fui ver as doenças que tinha. Cara, quando, tá? Olha que nojeira. Quando você tem um relacionamento sexual com uma pessoa anal, você tá pegando todo o risco de doença, a pessoa também. Você tá fazendo um negócio sujo, você tá tendo, sabe? E outra coisa, cara, passaram isso para as mulheres, que as mulheres também têm que fazer isso. Mulher não gosta de fazer isso, cara. Por quê? Porque, segundo a área médica, diz o seguinte, é uma área sensível, rasga rápido, você pode passar várias doenças ali, é mais fácil pegar AIDS, é mais fácil pegar tudo quanto é tipo de infecção, tudo quanto é tipo de coisa ruim, e vai entrar na corrente sanguínea. É como se você pegasse as bactérias que tem nas fezes e aplicasse na tua corrente sanguínea. Por quê? Porque você vai ter atrito de fezes com sangue ali num vaso sanguíneo. E as pessoas acham isso normal. Quem acha isso normal é o diabo, é o Satanás, é o maldito do inferno, que ele que criou esse tipo de relacionamento. Lá no livro de Enoque, quando ele teve esses... Outra coisa, sabe onde foi feitas as primeiras cesáreas? Lá no livro de Enoque. Sabe por quê? Porque as aberrações que nasciam, que eram feitas através... geradas através de sexo com mulheres, os anjos caídos, rasgava a barriga. Por quê? Porque não tinha como passar no natural, não tinha como fazer um parto natural. As mães se despedaçavam, rasgavam, que se morria, que se lascava. Isso é o diabo fazendo isso. E aí as pessoas dizem que não tudo que o diabo faz é normal, ele faz é normal. Todo mundo quer a sua vida, todo mundo quer continuar vivendo, todo mundo quer a sua vida, ninguém quer morrer. Se a pessoa estiver muito doente espiritualmente, mentalmente, aí ela vai tentar suicídio, como eu já fiz isso, já passei por isso, eu sei o que é isso. Ninguém venha contar a história para mim, porque eu sei o que quer. Meu irmão, só sabe o sabor da comida quem experimenta o sal. Então não vem contar lorota para mim não, porque eu não aceito.
Entendeu? Conclusão. Então, meu amigo, a vida, ela é muito importante. E quando o inimigo criou o sistema de, por exemplo, colocar mulher com mulher, vai gerar alguma vida? Não. Quando o homem criou o sistema de relacionamento, porque ele criou isso lá no livro de Enoque, tá? Lá no princípio. Não é agora, não, no meio de Sodoma e Gomorra, aquelas paradas ali, não. É lá no livro de Enoque. Quando ele criou toda essa desgraceira toda, você acha que ele estava tendo qual intuito? Qual intuito que o diabo tem de diminuir, tá, a taxa de nascimento de pessoas, dos seres humanos normais, das formas normais, originais, como homem e mulher ali? Qual o intuito que você acha que ele tem? De destruir a humanidade. Aí, hoje, ele pensa já há muito tempo, mas ele pensa, não, ele pensa hoje. Bom, agora eu já tenho DNA humano, eu já extraí moléculas, células, blá, 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 então posso pegar os espíritos satânicos que estão aí, que é os que saíram dos Néfilins, né? E que foram vagar por aí, que saiu uma história muito longa, tem que contar e já vai levar uma hora aí. Eles querem pegar esses espíritos e embutir dentro de algum corpo. E eles querem fazer isso de que forma? Não é mais transando, né, tendo relação sexual, né, com o ser humano, mas fazendo uma fusão de homem, máquina, tecnologia e etc, e etc, etc. Então, o que eles querem fazer? Juntar os espíritos, coisa ruim, com o homem da forma que eles inventaram aí, né? Que agora vai ser a inteligência, né, artificial, vai entrar dentro de você, entendeu? Ela vai entrar dentro de você, ela vai fazer tudo em você, ela vai viver dentro de você ali. Só que essa inteligência artificial, ela tem o nome, é capetão, entendeu? É o diabo dos quintos, do maldito dos infernos que ele é, esse maldito aí. E com essa novelinha de inteligência artificial, né? Então, o que acontece? O que ele fez? Ele falou, poxa, eu não preciso de muita gente. Eu preciso, o que que eu posso fazer? Você não vê o tal do Elon Musk lá com 13 filhos, tudo feito em geração de vítreo lá, que não é normal? É assim que eles vão gerar os seres humanos. Eles vão pegar um ser humano, vai gerar um ser humano lá, e vai enfiar lá o DNA que ele quiser, da forma que ele quiser, e ele vai botá-lo para fazer o que ele quiser, e a pessoa vai fazer o que ele quiser, e vai ser praticado dessa forma. Entendeu? Então, é engraçado? Não. É cômico? Não. Mas aí, o Papa Francisco, voltando para ele falou, não, quem sou eu, tal? Nós temos que agregar. Eu creio, tenho certeza, e é isso aí que tem que ser. Só que eles que são homossexuais, eles também têm que querer essa mesma agregação. Os homossexuais, tanto faz homem quanto mulher, eles têm que ter esse mesmo amor. Eu já preguei para alguns, quase que me bateram. Os caras são revoltados, meu amigo. Eles não querem ouvir falar de Deus. São raros, são muito raros. Eu conheci um em Minas, tá? Que quis, inclusive pediu, né, uma palavra, que quis ouvir falar de Deus. O resto, todos que eu tentei falar e pregar, só deu mesmo, só que zumba. Porque os caras começam, pastor safado, tem um monte de pastor aí que tá roubando, que tá matando, que tá transando com a irmãzinha, que tá fazendo acontecendo. Por quê? Não é só pastor. É o clero da igreja católica, é o clero da igreja protestante, que é das igrejas que são, como é que fala? Chamada cristã. É um inferno. Entendeu? Inclusive, teve aí agora na live do Josafá, o cara é muito cara de pau, né? Esse é cara de marreta mesmo. Cara de madeira mesmo.
o cara saiu da congregação e aí ele foi lá no canal do Josafá na live, chegou lá e estava contando história lá, que a gente fazia assim, saía 2, 3, a gente ia para as igrejas, aí chegava lá, a gente contava lá benção e dizia para eles que Deus ia fazer benção, que Deus ia abençoar, e o que eles queriam era isso, aí a gente dava benção para eles e eles davam glória para nós. E eles, então quer dizer, era uma troca, eles gostam da glória que você dá para eles, entendeu? Então eles disseram que aquilo era uma troca, era bom para os que estão na igreja e é bom para os que estão recebendo. E isso aí eu percebi, não foi agora não, foi o primeiro dia que eu entrei na igreja. Tanto que quando o nego estava lá, eu já repreendia tudo, falava, sai de Satanás, está repreendido. Adorar o diabo no inferno, não é dentro da igreja não, cara. Entendeu? Só que é o seguinte, perseguido eu fui, muito, e estou sendo até hoje. Só que aí, vem para cima mesmo, porque é o seguinte, aqui não é o homem que está falando não, você vai ter que enfrentar é Deus. Pode vir o capeta que for, os demoniados que for, tudo que for, que eu não estou nem aí não, cara. Entendeu? Vem para cima que eu não estou nem aí. Agora, então o que eu quero dizer? Qual é a verdade que o Papa Francisco teria que ter dito? Olha, a Igreja Católica mentiu e enganou o tempo todo. Ele falou isso, de certa forma. Tanto que ele falou, eu não posso julgar ninguém, por quê? Por que eu não posso julgar? Porque como é que eu vou julgar pessoas que fazem o que o clero onde eu faço parte pratica todo dia? Ele falou praticamente foi isso. Que a Igreja Católica pratica o homossexualismo, lesbianismo, homem com homem, mulher com mulher, criança com pedofilia, que tem vários, né, escândalos de pedofilia, roubo, né, administração falcatruosa e tal, tudo quanto é sujeira e imundície. Inclusive, eu já disse e repito aqui, tem uma área... Cara, olha só, como é que você vai usar um lugar onde você pendurou corpos humanos para queimar, cortou cabeça, botou leão para comer pessoas e usar aquilo ali, aquela área ali, aquele terreno ali, para fazer um ambiente espiritual? Porque o Vaticano, onde é feito ali, onde que é a sede ali do Vaticano, é onde era lá as partes que os romanos faziam lá, as atrocidades com os cristãos, cara. Fazia tudo quanto é troço, ali era um circo. Inclusive, eu quero voltar ao assunto. Segundo o que eu já vi aqui no YouTube, vários vídeos, tá aí para todo mundo ver, só que as pessoas não vê. Também não tem nada com isso. Que existe salas de adoração a demônios no subsolo, né? Salas não, salões, não é salinha, negocinho pequeno, é salão de adoração no subsolo do Vaticano. A demônio, tá? A demônio. Por quê? Eles conhecem tudo. Livro de Enoque de cabo a rabo. Eles conhecem Cabala, livro de Salomão, de cabo a rabo. Eles conhecem todas as literaturas, porque os caras pegavam tudo que era e levava para eles lá e botava lá, já falei, os caras das cruzadas, eles pegavam tudo e levava para o Vaticano, para a Igreja Romana ali, e era dessa forma. Então eles... Informação que não falta para eles, sabedoria que não falta para eles. Por isso que eu digo que eles manipularam a Bíblia católica e colocou aí para todo mundo aí, enganar todo mundo. Entendeu? Simples assim. Por quê? A própria Igreja Católica, ela confirma isso várias vezes. E dentro da própria Igreja Católica, dentro do Vaticano, dentro da cúpula das pessoas que são os bispos, arcebispos, papa, padre, aquela galera toda, existe uma briga danada. Por quê? Porque um quer trabalhar com a verdade e o outro quer trabalhar com o engano. Os que querem trabalhar com a verdade vai sofrer represália o tempo todo. Então é isso, é o inferno dentro da igreja, o diabo maldito dentro da igreja, infiltrado, como ele estava lá no céu, estava lá, Deus pegou e falou, não, aqui você não vai ficar, e deu logo um bicão nele. Infelizmente, a gente não tem essa condição de arrancar o diabo de dentro da igreja, até porque o próprio Deus disse, não vai arrancar ninguém, tá? Deixa o joio aí e acabou. Então, não é brincadeira, por isso que eu falo, cara, não vale a pena você brincar com as coisas de Deus. Agora, o que eu tenho visto? Muito crente virando ateu.
Por quê? Não entende quem é Jesus, não entende. Meu irmão, pode falar o que você quiser de Jesus para mim. Eu sei muito bem quem é Jesus. Eu sei muito bem quem é Deus. Eu sei muito bem qual o papel de Jesus, qual o sacrifício de Jesus. Por isso é que eu não adoro Jesus no lugar de Deus. Eu adoro Jesus no lugar de Jesus. Simples assim. Pelo que ele fez. Entendeu? Então, o que acontece? Só que as pessoas confundem porque foram enganados. Enganado. E aí, você não ouve esse Josafá aí? Quanta conversa fiada desse cara. Que não dá nem para falar aqui. O cara brinca com as pessoas, com os seres humanos, brinca com todo mundo. Eu nunca brinco com ninguém aqui. E não vou brincar, jamais vou brincar. Não aceito que ninguém brinque comigo também. Em lugar nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum. Cara, eu sou a pessoa mais difícil da face da terra. Eu só posso estar com Deus. Porque ele é o único que me suporta, é o único que me entende, é o único que vai ter condição de relacionamento comigo. De se relacionar comigo. Porque as outras pessoas, dificilmente eu consigo relacionar com elas. Agora, eu pago o preço? Pago. Vivo sozinho, vivo no meu canto. Eu sou maluco, eu sou isso, eu sou aquilo, sou doido, sou chato, sou nojento, sou tudo quanto é troço. Não tô nem aí. Mas uma coisa, meu amigo, eu vou te falar, não falta. E o que esses caras falaram na live de Josafá aí, que Deus não usa o homem, vocês são uns demônios. Primeiro, que para você falar que Deus não usa o homem, você tem que ser Deus. Você não é Deus. Para dizer se Deus vai usar o homem, quem tem que dizer é Deus. Ele diz quem ele usa e quem ele não usa. Ele usa quem ele quer e quem ele não quer. E segundo, eu digo a vocês e provo, várias vezes eu fui na igreja. Outro dia mesmo agora, eu fui na igreja. Pedi a Deus, para Deus revelar para mim a parte que eu precisava confirmar com Deus. E Deus revelou na boca do homem, falou que eu precisava ouvir, confirmou que eu precisava e acabou. Agora, você vai lá fora no mundo, os caras escuta morto que voltou e falou, foi lá, os espíritas, os umbandistas, a cartamante, todo mundo fala. Eles vão lá, procuram alguém para falar. E por que Deus não pode? Se o diabo faz isso, fala com as pessoas, por que Deus não pode falar com as pessoas? Se Deus vinha e falava com... Agora eu digo a você, quando Deus não fala com o homem. Porque quando ele vinha no jardim, ele falava com o homem e com a mulher lá. Ou não falava? Eles eram o quê? Não eram homem nem mulher? Era um ET, era animal, era o, sei lá, qualquer coisa. Eles eram anjo, não. Eles eram seres humanos. E você, o Josafá, é o mais sem vergonha que tem. Porque ele mesmo fala, não, que Deus revelou pelo Espírito a Bíblia. E quando Deus fala pelo Espírito, revela pelo Espírito, ele não está falando, não está se comunicando com o homem. Então ele mesmo se contradiz o tempo todo. E fica esse bando de mané arrastando atrás de Josafá. Eu já falei, cara, vocês estão lascados, rapaz, com esse Josafá. Estão lascados. Outro dia mesmo ele estava aí falando mal da Igreja Católica, outro dia mesmo já estava defendendo a Igreja Católica, dizendo que vai para lá fazer e acontecer. Cara, esse cara é todo doido, rapaz. Um cara, eu já disse, ele não tem um norte, ele não tem um sul, ele não tem nada. O negócio dele é o seguinte, ele é... vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá o tempo todo. Vocês estão lascados na mão desse cara. Estão lascados. E pode escrever e bater o martelo, porque quando eu falo, eu vou te falar, meu amigo, se eu te falar um negócio, você pode escrever aqui. Vocês estão lascados. Estão lascados, porque, ó, um cara que contradiz tudo o que ele prega em palavras, em atitudes, pessoalmente com ele, tudo, ele contradiz o que ele mesmo contradiz a pessoa dele, ele mesmo contradiz as palavras dele, o segundo que ele diz crer, ele contradiz tudo. Ele bota adjetivo em Jesus, ele brinca com Jesus e diz que ama Jesus. Ele diz que faz o que Jesus mandou. Ele não ama ninguém, nem a si mesmo. Ele vive fazendo tudo quanto é tipo de confusão, maltratando a irmandade da igreja, da congregação, debochando, brincando, atrapalhando a fé das pessoas, fazendo o possível para as pessoas saírem da igreja.
Rapaz, se você não sabe, cara, o cara que faz tudo para alguém sair da igreja é o próprio diabo. E você está fazendo o papel do diabo, porque que homem, de onde que você saiu, de que inferno que você saiu, para achar que você tem o direito de julgar as pessoas que estão dentro da congregação? Porque você pensa que as pessoas são igual a você? Não, senhor. Então, voltando aqui para a história do Papa, o que ele falou? Ele falou aqui o seguinte, que agora a Igreja Romana está dando o quê? Crédito à vida. Depois, ele explicou no vídeo lá, tá? Que a Igreja Romana perseguiu muita gente, ele pediu perdão, né, pelos erros da Igreja Romana e tal, etc. Legal, bonito, maravilhoso, tudo certo. Só que ele poderia trabalhar com a verdade. Ele poderia dizer, olha só, o que acontece é o seguinte, o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a humanidade. Então eu vou repetir aqui. Quando um homem tem relacionamento com outro homem, o que acontece? Não há vida. Não há vida. Não gera nada ali. Você tem que pegar uma barriga de aluguel, ou, sei lá, parece que eles fizeram aí gerar in vitro, sei lá como é que é. Aí eles criaram um ventre artificial, né? Porque pega, bota lá e tal, mas você tem que ter uma barriga de aluguel. Você vai pegar um sêmen masculino, que só um homem é que tem um sêmen masculino, é só ele, vai pegar o sêmen do homem, vai levar lá e vai enfiar lá dentro da barriga de aluguel e vai fazer o quê? Os procedimentos que tem que ser feito, vai gerar uma criança. Aí você vai pegar a criança e falar, eu tenho um filho. Gerado como? Gerado como? Barriga de aluguel. Tá, beleza. Uma vida? Sim, beleza. Mas eu não tive relacionamento. Mas foi da maneira tradicional, normal? Não foi. Beleza. Mas só para te satisfazer a tua vontade, você usou uma pessoa, né, e fez lá do teu jeito. Beleza. Eu não tô aqui para medir isso, para julgar isso. Eu só tô dizendo que quando as pessoas decidem ter relacionamento homem com homem, mulher com mulher, não gera vida nenhuma ali. Não tem geração de vida nenhuma, a não ser dessa forma que eu falei aqui. Por si, isso daí você já está contradizendo o que está escrito lá na Bíblia. Ide e multiplicai. Né? Como? Fazer os filhos lá. E você não vai fazer filho homem com homem. É com mulher. Né? Então, já contradiz essa ordem de Deus. Depois, já contradiz uma outra ordem de Deus, que Deus diz que ele não criou o homem para se relacionar com o homem e nem a mulher para se relacionar com a mulher. Ele criou tanto a natureza é assim. A relação é homoafetiva, não é. É homem e mulher, macho e fêmea. Então, mais uma coisa que está indo contra a realidade de Deus. Agora, eu estou aqui julgando alguém, não. Eu só estou dizendo o seguinte, meu amigo, segundo, a primeira primícia, que é a vida, vocês não estão de acordo. Segundo, aliás, primeiro, a vida, né? A primeira primícia, que é a vida e de multiplicar, e que é o que Deus mandou lá no começo, não estão de acordo. Outra coisa, você fazer, né, algo que contradiz o que Deus disse quando ele disse não é para ter relacionamento homem com homem e nem mulher com mulher, você, mais uma vez, pela segunda vez, você está contradizendo a palavra de Deus. Agora, isso é errado? É errado. Agora, isso vai te levar para o inferno? Em primeira mão, em primeira via? Não. Mas se você permanecer nesse erro, desobedecendo, sabendo que é errado, indo de contra a Deus, combatendo com Deus, indo contra ao ensinamento de Deus, contra o mandamento de Deus, isso aí é que vai te levar para o inferno. Porque se você praticar algo sem saber que você está errando, é uma coisa. Mas se você sabe que está errando e você está praticando porque você está querendo confrontar Deus, aí você vai se dar mal. Porque quem vai confrontar Deus vai se dar mal, meu amigo. É uma verdade que eu estou passando para todo mundo aqui.
Agora, se você aceita a verdade e quem vai se lascar não vai ser eu, vai ser as pessoas que vão confrontar Deus, porque eu não sou doido de fazer isso com Deus. De falar, não, eu vou pecar, tô errado, tô errando, vou continuar errando e Deus que se lasque. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou maluco. Agora, se as pessoas escolhem fazer isso é problema meu? Não. Agora, isso daí vai chegar, eu vou chegar para alguém e vou falar, não, você tá fazendo isso, você pode fazer isso, que tá tudo certo, liberado diante de Deus. Diante do homem, tá tudo liberado. Agora, a conversa aqui não é diante do homem, é diante de Deus, que criou todos os seres vivos na Terra. Aí, eu digo para você, e aí goste você ou não, mate, faça o que você quiser. Diante de Deus, o Deus que criou todas as coisas, está errado. Porque diante dos preceitos dele, o que ele diz não é isso. Ele não permite isso. Agora, eu estou errado em falar a verdade? Eu estou pecando? Eu estou indo contra a lei? Que se exploda essa lei maldita, que se exploda quem quiser falar que eu estou errado, que se dane. Entendeu? Agora, eu tenho que amar o ser humano? Tenho. Agora, se ele que se arrebenta, ele quer se arrebentar, também é problema dele se ele quer se arrebentar. Eu não tenho que me meter nisso. Mas o que eu não posso é pegar a palavra de Deus, inventar uma história e colaborar e dizer, não, tá tudo certinho, é o amor, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, senhor. A palavra de Deus ninguém pode mudar. O diabo tentou mudar ela. Quando pegou Constantino, falou, eu tive um sonho aqui, a cruz e tal, falou que a cruz era santa, que a cruz era isso, que a cruz era aquilo, botou um monte de gente crucificado na cruz. Que cruz santa é essa que crucifica, queima os outros? Que mata os outros de cabeça para baixo, sem cabeça, de tudo que é jeito. Inventa um monte de história, bota aí num livro aí para confundir a fé dos outros, para enganar os outros, e aí o couro come, o pessoal vai pro inferno, e aí eu vou dizer que esse cara tá certo. Tá certo pro inferno, tá certo para quem tá do time dele. Eu não sou do time do inferno e nem quero ser, entendeu? E faço tudo para não ser. Agora, obviamente, sou pecador? Ah, você tá falando aí. Não, eu sou pecador de carreta. Já falei aqui, meu negócio é big trem, tri-trem. Nem são 3 vagão, mais o cavalo ali puxando. Entendeu? Os meus pecados é assim, não é de carrinho, não é de... Entendeu? Agora, pergunta para Deus se eu tô nessa de ficar pecando e querendo pecar. Agora eu vou pecar, filho. Entendeu? Se eu tiver que pecar, infelizmente eu vou pecar. Agora, eu não tô aqui dizendo, entendeu, que eu sou nenhum santinho que eu posso julgar ninguém. Agora, se eu pecar, eu vou pagar o preço. Se eu não me arrepender, eu chegar para Deus e falar, poxa Deus, eu pequei aí, mas eu vacilei, dei mole e tal, me perdoa aí que eu tô saindo fora desse pecado, eu não quero esse pecado na minha vida. Deus vai me perdoar, porque esse é o papel de Deus. Deus ensinou a gente a perdoar. Você acha que ele não vai perdoar você se houver um arrependimento verdadeiro? Óbvio que vai. Agora, isso é que tem que ficar claro, é que os pastores, os papas, os caras, tem que falar, olha só, meu amigo, pecar você vai pecar porque eu peco. Agora, nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. E o que leva o cara para o inferno é não se arrepender do pecado que está cometendo, ou que cometeu. Cometeu, arrependeu, Deus perdoa. E acabou, vai embora. Agora, vida que segue. Agora, não, eu estou pecando, vou continuar pecando e quero continuar pecando e que se dane o mundo, porque um monte fala isso aí. Eu estou pecando, vou continuar pecando, vou fazer acontecer. Beleza, então continua fazendo. O Josafá é um do que fala isso aí. Eu continuo falando mal da congregação. E outra coisa, eu não estou falando mal aqui da Igreja Católica, não, porque se entra no YouTube aqui, puxa escândalo do Vaticano, você vai ver. Uma carreta. Tá todo mundo, para todo mundo ver. Eu só estou colocando aqui a visão que foi passada para mim, que Deus falou para mim fazer esse vídeo dessa forma. E eu estou fazendo. Então, o que acontece? Você tem um problema na sua vida, o homem não pode resolver, mas Deus pode. Agora, você precisa de ter a tua atitude? Precisa. Qual é a sua atitude? Não quero o problema na minha vida. Eu não admito mais esse problema na minha vida, porque eu não quero ele, não desejo ele, não compactuo com ele, eu não tenho prazer nele e eu não quero mais isso na minha vida. E acabou. E eu vou buscar a solução. E a solução que eu tenho certeza que só está em Deus. E vai resolver o teu problema com Deus. Perdoa aqui, Deus, eu errei, pecou e acabou. Agora você precisa fazer o quê?
ter atitude que Deus não vai ter por você, nem por mim. Eu também erro pra caraca, eu vou fazer o quê? Ô, pede perdão pra mim lá, por favor, vai lá falar com Deus pra ele me perdoar. Não, cara, não é assim que funciona. Não é papa, não é pastor, não é fulano, ciclano, bertano que vai pedir perdão pra ninguém, rapaz. O único, nem Maria, nem ninguém, o único que intercede é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, tá? E Cristo, ele é o sacrifício que já foi feito, já foi para Cristo, não vai voltar para a cruz para ninguém mais. Ele já foi. Agora, a parada é eu me arrepender. E não adianta. Se eu não me arrepender, eu posso falar de Deus, eu posso pregar, eu posso fazer a montanha virar de cabeça para baixo, vou pro inferno do mesmo jeito. Então, a brincadeira tem que acabar, cara. Porque o diabo, ele tá brincando direto aí, ó. O que eu mais vejo aqui é pessoas deixando de ser cristão e se tornando ateu. Ainda bem que tem uns que era lá da macumba, satanista, e está se tornando cristão. Glória a Deus, para compensar parte dos cristãos aí que diziam ser cristão e está se tornando ateu. Por quê? Porque, na verdade, eles querem o quê? Homem. O que o homem está me dando? Não está me dando nada, não. Então vou sair fora desse Deus, vou sair fora desse Cristo, vou sair fora daqui, vou sair fora dali. Eles querem é comer, é igual sanguessuga. Vão para a igreja atrás de Deus para sugar. Entendeu? Só que aí chega uma hora que eles mesmos se matam, eles mesmos se arrebentam. Por quê? Porque não está indo atrás de Deus pelo que Deus é, pelo que Deus representa. Então, se você precisa de Deus, ele está no lugar dele lá, é só você chegar a ele. E ele vai chegar a você. Agora, se você está indo buscar o que Deus pode te dar, Deus pode te dar tudo. Agora, depende dos propósitos dele na tua vida. Não é você que vai dizer para Deus o que eu quero, o que eu faço isso. Não, Deus não é empregado de ninguém. Você vai chegar lá e vai falar para ele: Eterno, eu estou com uma enfermidade aqui, meu filho, minha filha, alguém, eu estou com um problema, eu preciso pagar minhas contas, que eu tô... Deus vai olhar para você, vai ver a tua sinceridade. Se você quer simplesmente fazer, realmente estar na sinceridade com ele, ou se você está ali só de malandragem. Malandro com Deus não se dá bem. Ele se dá bem por um tempo pensando que está se dando bem, mas ele se dá bem só por um tempo. A casa cai depois e já era. Então, não me entenda mal. Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me perdoa em nome de Cristo Machia, mas é a verdade. Os caras pegaram a Bíblia, fizeram um monte de sujeira com a Bíblia, enganou um monte de gente, e é por isso que está escrito, é pela fé, é graça do Eterno, pelo sacrifício de Cristo, vai ao Pai, mas é pela fé. Se você não tiver fé, meu amigo, vai ficar ruim para você. Então, busca a tua fé em Deus, firma ela em Deus, caminha nela com Deus, e o resto Deus vai fazer. É só você crer. Creu, é isso que está escrito. Você só pode agradar a Deus se você crê nele. Se você vai pedir perdão a Deus, crê que ele vai te perdoar. Se você se arrependeu, você pode ter certeza. Poxa, Deus, rapaz, eu passei por muita coisa difícil. E Deus realmente, ele não me enganou, ele me perdoou. Por quê? Porque ele sabe quem sou eu, como eu sou, a pessoa, as minhas fraquezas. Deus conhece a fraqueza de todo mundo. Entendeu? Nós somos seres humanos orgulhoso, falho, errante mesmo. A gente erra em pensamento, em palavra, em atitude, um monte de coisa. Só que o que a gente tem que aprender é o quê? Nós não somos autossuficientes, porque senão não precisava de Jesus, não precisava da misericórdia de Deus. E exatamente, nós somos falhos, errantes, pecamos, todos pecaram. Então nós temos um que tem misericórdia e que pode fazer na minha vida e na sua vida. Eu, quando tive internado num hospital de maluco, o que eu vivi e o que eu vi lá não é brincadeira. Eu também já tirei temporada de cadeia também, paguei o preço que tinha que pagar, a minha dívida. Também o que eu vi lá não é brincadeira. Então, meu amigo, esse mundo miserável que você vê aí, eu também já vi ele de perto, tá? Assim, ó, prostituição, tráfico de droga, assassinato, roubo, tudo quanto é desgraça diante dos meus olhos. E aí, é bonito? Não é? Então eu digo pra você, esse mundo é miserável, esse mundo é sujo, é maldito. O diabo tá entrando na cabeça de todo mundo. Se der brecha, ele leva uma família à prostituição, à destruição, a matar, a pessoas que você vê marido matando mulher, mulher matando marido, é uma desgraceira só.
E quem que você acha que faz isso? É Deus? Não. Só que o diabo, ele faz o quê? Ele faz tudo isso, corre, se esconde e fala lá, tá vendo aí, ó. Viu como é que você não vale nada? Aí quando você vai pedir perdão a Deus, sabe o que o diabo fala para você? Você não merece perdão nenhum, não. Você é uma porcaria, você é um lixo, você não tem nada que perdoa, não. Você é ruim mesmo, você não vale nada, Deus não vai te perdoar. Ele vai jogar isso na tua cabeça. Agora, isso é o quê? É obra do inferno. Agora, o Espírito Santo, Deus não, ele fala para você. Se o teu desejo for bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você precisa da luz. Para você não se perder nas trevas, você precisa da luz. E esse mundo sem a luz de Deus é só treva pura. Não adianta. Não adianta. É o tempo todo. E outra coisa, não pensa você, eu vou em Deus ali, Deus vai mudar minha vida e acabou, não preciso. Não, você vai continuar guerreando. Vai continuar guerreando porque é todo dia, enquanto você estiver vivo, todo dia o inferno vai se levantar de tudo que é lugar que você pensa. De um lado, de outro, de onde você imaginar, ele vai se levantar. Para poder fazer, sabe o quê? Destruir a sua fé, acabar com a tua fé e assim você ficar uma presa fácil para ele, ó, detonar você. É assim que ele joga. E ele não tem esse negócio, não. Ele não quer saber se é fraco, forte, doente, rico, pobre, amarelo, mulher, homem, criança. Ele não quer saber. Ele quer é destruir. Vê se você se liga, tá? Porque se você não se ligar, ninguém vai ligar para você. Se você não fizer por você, o que você precisa fazer, que é se achegar a Deus, já disse, ninguém vai chegar, perdoa aquele rapaz, perdoa aquela mulher, perdoa aquele cara, perdoa aquele... Não. É você que tem que ir lá, pagar o teu preço, se humilhar, porque está escrito que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta é humilhado. Então, vai pelo que está falando a palavra de Deus que você vai se dar bem. Até o próximo vídeo aí.